Bom, meu nome é Francisco, tá? Eu sou engenheiro químico, engenheiro de segurança. Trabalho na área de segurança desde 77 e desde 2006 eu atuo também na parte de química, né? Como responsável técnico por empresas, indústrias químicas, né? Então a gente está nesse período. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria de segurança, né? Então a gente presta trabalho para a área ambiental, área química e segurança do trabalho. Certo. O que eu trabalhei foi uma reforma e construção de uma casa para minha filha, né? Um sobrado. E também fiz uma caixa d'água para incêndio do empreendimento lá com utilização dos tijolos de encaixe. Esse empreendimento que eu fiz aí era uma casa de 3 cômodos de tijolo assentado no barro. Eu fiquei um mês, ele ficou um mês fazendo a parte estrutural desse empreendimento, dessa casa, desde fundação estrutural, para preparar. Com 30 dias estava pronto para a laje. A gente encheu a laje com 30 dias, ok. E todo o material, a laje escorada. Na semana seguinte, a gente encheu, acho que na sexta-feira. Na segunda-feira, a gente já entrou com o tijolo de encaixe. Então, eles começaram na segunda-feira. Na quinta-feira, tinha programado para sexta-feira concreto. Na quinta-feira, meio-dia, estava pronto para colocação do concreto. Então, eu fiquei um mês fazendo a parte estrutural do primeiro andar, do térreo. E menos de uma semana eu fiz a estrutura da parte superior. Aí se eu soubesse que realmente é dessa forma, era mais fácil eu ter derrubado tudo, que eu não ia ter tanto gasto. Derrubava o trabalho que ia pegar umas caçambas para descartar todo aquele material. Mas é diferente de eu derrubava tudo, com certeza eu tinha feito a casa em um mês. Eu ia ter a fundação, né? Ia ter alguma fundação, ia ter baldrame, toda essa fundação. Mas não seria aquele monte de madeira que eu utilizei, um monte de ferro e fura. Tudo isso seria muito mais rápido. A parte de baixo é 40 metros quadrados e a parte de cima é justamente os 40 metros quadrados. Então fica um sobrado de 80 metros quadrados. A primeira impressão é a seguinte: é um bloco de encaixe. Aí você lembra muito bem quando você era pequeno, que brincava com Lego. Então você vê a estrutura do bloco. Ele é bem mais espesso que o normal, o convencional. E tem os encaixes. Então, como eles são travados por pilares e colunas, essas coisas, então, não tive uma impressão assim de ter algum receio de estar fazendo. Em nenhum momento pensei assim, não vai dar certo, vai cair, não dá. Pela estrutura do bloco, do jeito que ele é encaixado, vai cair e você vai travar ele com pilares, com viga por cima, tudo. Então, a impressão foi boa. A diferença começa pelo depósito de material de construção. A convencional, você vai lá e encomenda um caminhão de areia, 500 sacos de cimento, 300 quilos de ferro, vai na madeireira, compra meio caminhão de madeira e você começa por aí. Depois você descarrega esse material na entrada do empreendimento, o ajudante tem que movimentar ele todinho para dentro da empresa, do local, vai carregando, armazenando, às vezes fica na rua, a sujidade, o transporte da areia vai sujando todo. Se for uma residência normal, vai sujando. E com o tijolo, não. O tijolo, a preocupação que você vai ter, você vai comprar realmente um pouco de cimento e pedra para você, e um pouco de ferro para você estar montando os pilarzinhos dos tijolos de encaixe. Então você já começa por aí. Você vai receber o material do empreendimento, vai transportar ele para dentro, já não tem poeira, não tem areia, não tem nada, não. Tijolo de encaixe, né? E internamente você vai fazendo toda a estrutura utilizando ele. E a cada camada você vai enchendo aquelas colunas dele com concreto, né? E pondo o ferro e subindo. Até o ajudante fica assistindo. Nesse caso, o ajudante trabalha menos do que o funcional. E financeiramente também, a diferença de preço é que você compra o material, esse material que você vai para o depósito, você vai comprar, você vai muito mais caro do que você vai gastar muito mais do que você utilizar um sistema desse. Né? A forma que eu entendi que o sistema é seguro, é limpo, mais barato, então
É o que a gente precisa, não precisa de especialista em levantar a parede, não. A mudança ela é significante, né? Porque você tem processo natural, aí, estrutura normal ali. Você vai estar cheio de areia, cheio de pedra, aquele monte de entulho e tijolo, madeira. E com essa estrutura não, aí você vai precisar do quê? Só dos tijolos, um pouco de ferro para você ir fazendo os pilares, né? Os pilares de concreto e depois as madeiras que você vai utilizar, o escoramento da laje. Então aí é, é completamente diferente. Quem a limpeza, a higiene e com relação à caixa d'água que eu construí, que foi construída lá, se eu fosse fazer da forma tradicional, lá tem um lance de escada de acho que é 5 ou 6 andares. Você imagina você subir um caminhão de areia, os blocos natural, subir tudo aquilo lá, cimento, preparar toda a massa em cima da laje, fazer toda a estrutura. Você ia ficar quase 2 meses fazendo uma caixa d'água que eu fiz, acho que coisa exagerando, uns 7, 8 dias. A condição é o seguinte, a pessoa tem que pensar, a primeira coisa, vai ter uma obra, o tempo que ela vai demorar para executar essa obra, o que ela vai gastar de material, a movimentação desse material, a sujidade da obra, a mão de obra que você vai ter que estar contratando, porque você pegar uma obra grande, você vai ter que ter vários ajudantes, e numa condição dessa seria só o pessoal para o transporte dos tijolos e uma preparação de um pouco de concreto para ir preenchendo. Então, o caminho é o caminho mais fácil, mais limpo, e sem considerar que você vai gastar menos. O que eu gastei na parte de baixo do meu empreendimento, na parte de cima, foi bem menos. E limpo, sem sujeira, tá lá bonitinho até hoje. Eu recomendo, é um material muito bom pelo que eu vi. Eu até conheço outros blocos que tem aí no mercado, que é estrutural, que ele não tem nenhum tipo de caixa sentado na massa. Eu prefiro muito mais esse que é em caixa do que o assentado na massa. A massa, se ela estiver fraca, tudo bem, vai ter uma boa estrutura para aguentar. Mas o de encaixe, ele não vai depender de uma massa para ele ficar, para ele ter a estrutura que ele tem. Ele tem os encaixes, tem os pontos que você vai fazer o pilar de concreto. Você travou tudo. Tem só o sistema tradicional. E depois, fiquei conhecendo esse tipo de tijolo, né? Aí procurei informação sobre ele, ver como que ele funciona. Imediatamente eu entendi que ele era vantajoso, pelas condições que era, e eu utilizei ele dessa forma. Terminou esse empreendimento da minha filha, eu estava fazendo uma VCB de uma empresa, e eu precisava fazer uma caixa d'água. Então eu construí uma caixa d'água com esse bloco também, fiz todo o revestimento dela interno, e ela tem 3 anos que está lá, agora que deu um pequeno vazamento, mas é em função da estrutura do local, né? Uma avenida, movimentação de ônibus, caminhão, construíram 5, 6 torres do lado, então tem toda uma movimentação. Então só tem um desgaste natural se fosse de concreto armado, seria a mesma condição, ou talvez até pior. O custo seria muito maior, muito trabalhoso e muito mais pesado, né? Você vai ter toda a ferragem que você vai pôr, foi colocada em cima de uma laje, né, do empreendimento.